amado, obrigado por mais uma vez podermos abrir a Tua palavra e aprender o que nela está escrito. Pedimos que o Senhor fale ao nosso coração pela obra do Teu Espírito Santo e nos alimente para a Tua glória e nosso bem. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias lá em Apocalipse, capítulo 3, irmãos. Livro de Apocalipse, capítulo 3. A gente vai dar sequência ao estudo que temos feito. E hoje de manhã, então, iremos estudar a mensagem do Senhor Jesus para a igreja de Sardes. Nós estamos estudando nesses últimos domingos a mensagem das 7 igrejas do Apocalipse. E são igrejas que têm características diferentes, perfis diferentes. E essa daqui, a igreja de Sardes, é uma igreja que demonstra um perfil de morte, não é? A igreja que estava morta. E você vai entender por que disso daqui, daqui a pouquinho. Em Sardes, a igreja recebeu uma das palavras mais duras dentre todas as que Jesus deu para os seus servos em Apocalipse, todas as 7 igrejas. Mas apesar de duras, essas palavras de Jesus demonstram o amor daquele que prefere falar e anunciar, não é? Do que calar e permitir o sofrimento futuro daqueles que, se não se arrependessem, acabariam sofrendo futuramente. Então Jesus fala a verdade para que eles ouçam a verdade, e cada palavra de Jesus, por mais dura que possa parecer nessa porção que a gente vai ler, carrega consigo assim um peso de amor muito grande, não é? Toneladas de amor e paciência e desejo divino de que existisse arrependimento no coração daquela igreja. Então vamos ao texto. Ao anjo da igreja em Sardes, escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de quem vives, e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como um ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa é a carta que Jesus manda para o pastor de Sardes e, através do pastor, para a igreja de lá também. Vamos ver o verso 1 novamente, irmãos? Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tem nome de quem vives e estás morto. O texto começa então falando sobre os 7 Espíritos de Deus. Deus tem quantos espíritos, irmãos? Agora deu um nó, né? Quantos Espíritos Santos existem? Podem falar, vocês não têm dúvida disso. Um só, muito bem. Por que fala que 7 Espíritos de Deus? Nós estamos lidando com o livro de Apocalipse. Tudo em Apocalipse é figurado. A gente mencionou isso no início do estudo desse livro, alguns meses atrás. A gente está estudando verso a verso, não é? O livro todo. E o livro Apocalipse é escrito com um gênero apocalíptico, que é como um gênero romance, ficção, gênero, enfim, policial, thriller e outros gêneros que existem de literatura. Existia, no passado, esse gênero literário chamado de gênero literatura apocalíptica, que sempre desvenda alguma coisa oculta. A palavra apocalipse significa isso. Trazer à luz o que estava escondido, o que estava oculto, revelação, não é? E dentro dessa linguagem, tudo é figurado, principalmente os números. E a gente já falou que a ideia, o número 7, traz consigo a ideia de perfeição, de inteireza. Quando Jesus quer dizer, porque é Jesus quem está praticamente escrevendo esse livro através de João. Jesus está dizendo todas as palavras e ele no capítulo 1 disse: João, escreve isso num livro. João está escrevendo o livro então, com todas as palavras de Jesus. E desde o começo do livro, o número 7 tem a ver com perfeição. 7 igrejas, que tem a ver com todas as igrejas. O número perfeito de todas as igrejas de todos os tempos. Os 7 anjos, né, que são 7 pastores das 7 igrejas, significa o número perfeito de pastores, todos os pastores de toda a história da humanidade.
Aqui, quando ele fala dos 7 Espíritos de Deus, ele traz a ideia de perfeição desse mesmo Espírito, de que todo esse Espírito, quando ele diz no comecinho do verso 1, aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas, ele está dizendo que é aquele que tem o Espírito de Deus, aquele que tem todo o Espírito de Deus, está nele. De modo que Jesus, nesse texto, nesse mesmo verso, ele vai dizer que ele é um com o Espírito Santo. Não há como separar Jesus Cristo do Espírito Santo. Mas só que Jesus não é só um com o Espírito Santo. Cristo também é um. Vai lá, isso com os anjos também. Esses efeitos é para deixar vocês acordados, né? Jesus também é um com os anjos. Quem são os anjos? Quem são os anjos? No livro de Apocalipse, os pastores. Mas pastor não tem asa, pastor não voa. Mas anjo, a palavra anjo tem a ver com mensageiro, não é? A palavra angelos, na língua grega, que a gente traduz por anjo, significa mensageiro. Pessoa que leva uma mensagem para outra. Jesus é chamado de anjo em muitas ocasiões, mas não que ele seja um anjo, ele não é anjo. Ele é Deus. Mas por que ele traz consigo esse título em algumas passagens? Porque ele também é um mensageiro do Evangelho. Por que os pastores aqui são chamados de anjos? Porque os pastores são anjos como seres angelicais? Não. Mas porque são mensageiros. Por que os próprios anjos, que são chamados de espíritos em Apocalipse, espíritos ministradores, por que eles recebem o termo anjo? Porque eles também são mensageiros. Esses espíritos celestiais, que é outro termo que é usado para eles, esses espíritos celestiais, eles são mensageiros, por isso recebem o nome de angelos, ou de anjo, que significa mensageiro. Então, toda vez que você vê a palavra anjo na Bíblia, lembra disso, é um mensageiro. Independentemente se é um homem, se é uma mulher, se é o próprio Deus sendo chamado de anjo, se é alguns espíritos celestiais que a gente está acostumado a chamar de anjo mesmo. Todos eles são mensageiros. Aqui, os mensageiros são os pastores, porque são eles que recebem a carta e falam para a igreja o que Jesus quer contar para ela. E esses anjos, esses pastores, assim como o Espírito de Deus, estão com Cristo. Cristo é um com esse Espírito e também é um com esses pastores. De modo que a boca dos pastores deve ser a boca de Cristo. A gente sabe que muitos não são, e é por isso que o livro de Hebreus, o livro de 1ª, 2ª e 3ª João, o livro de Judas, a epístola de Gálatas, de Paulo aos Gálatas, a epístola de Paulo, enfim, outras epístolas de Paulo, elas têm esse tom bem de defesa da fé, do cristianismo, dizendo: tomem cuidado com os falsos mestres que estão no meio de vocês. João usa um termo fortíssimo em 1 João, ele chama esses homens de anticristos. Anticristo não é só aquele homem cheio de poder do Apocalipse, do fim dos tempos. Já existiram centenas, milhares talvez de anticristos ao longo da história. Na época de João tinha um monte. João, inclusive, dá o nome de um deles lá em 3 João, que ele chama de Diótrefes, era o nome do cara. Existiram vários anticristos. E anticristo significa aquele que se coloca no lugar de Cristo. Anti significa isso. Não é ser só contra. Eu sou anti-corintiano, sou anti-palmeirense, sou contra. Não é isso. A palavra grega anti, de onde vem anticristo, não significa contra, mas significa se colocar no lugar de e fazer o papel de, mas não sendo o. Por exemplo, eu aqui estou me colocando no lugar de Cristo, porque a palavra que eu estou pregando não é a minha palavra, é a palavra de Cristo. Se eu estivesse pregando a minha palavra, então eu seria um anticristo. Porque no lugar de onde a palavra de Cristo deve ser pregada, eu estou pregando outra coisa. Esses homens que se colocavam no lugar de Cristo, no lugar do ensino, do discipulado, do alimento das ovelhas, o homem que se coloca nesse lugar e ele prega uma coisa que não é a palavra de Cristo, é alguém que se colocou no lugar de Cristo de um jeito errado. E tem um nome para esse sujeito, é anticristo. Existirá, assim, segundo a mensagem do Apocalipse, o anticristo, com A maiúsculo, digamos assim, que seria uma figura mundial, muito conhecida, politicamente poderosa, religiosamente poderosa também, e que também se colocará num papel de salvador do mundo, de salvador da humanidade, e que anunciará palavras que trarão paz e segurança para o mundo inteiro. E esse será... Oi? Isso também, no livro de Apocalipse, registra isso, inclusive, que existirá esse homem, mas não é só esse homem. Hoje, por exemplo, nós temos anticristos vivendo em nosso tempo.
Um monte, né, gente? Pessoas que se colocam para pregar aquilo que deveria ser a palavra de Cristo, mas na verdade pregam qualquer outra coisa. Então, quando Jesus fala aqui que ele tem aquele que tem os pastores em suas mãos, os anjos em suas mãos, isso significa que Jesus, ele deve ser um com os seus pastores, de modo que aquilo que os pastores falam não é dos pastores, mas de Cristo. E é por isso que no livro de Hebreus, no capítulo 13, o autor de Hebreus diz que cada membro de igreja deve ter respeito pelos seus pastores. Não por temor, não por autoridade, hierarquia, porque ele não é melhor que ninguém, mas por causa da função que ele desempenha no corpo de Cristo. Ele é igualzinho o restante dos irmãos. Na figura do pastor aqui, que sou eu dessa igreja, eu não sou em nada melhor do que vocês. E nem estou numa hierarquia acima de vocês, porque na igreja de Jesus não existe hierarquia. Nós somos todos irmãos, inclusive o pastor. Quando um pastor se coloca como um irmão maior, um big brother, não é? Quando ele se coloca numa situação superior, ele é um anticristo. Não existe isso do pastor ser mais ungido que você. Não existe isso na igreja de Cristo. Na igreja de Cristo todos somos ungidos do Senhor, porque vocês têm o Espírito Santo. Alguns recebem o dom para uma área, outros recebem dom para outra área. Mas esse dom não faz superior. Mas esse dom, de certo modo, coloca numa situação, numa função, que a função sim é superior. Não a pessoa, mas a função. É como numa empresa, por exemplo, como numa família. Na família vocês têm pai, mãe e 2 filhos. Existe alguém que é melhor do que alguém dentro da família? Mas existe alguém que tem uma função superior, segundo a palavra de Deus, que é o pai da família. Numa empresa alguém é melhor que alguém? Num time de futebol, alguém é melhor que alguém? Não, ninguém é melhor do que ninguém. Mas existe uma pessoa chamada técnico, que ela está numa função superior à função dos demais jogadores. De modo que, essencialmente, a gente é tudo igual, não tem diferença. E aquele que se acha melhor é o pior. Mas existem aquelas funções que o Senhor Deus coloca na sua palavra para que haja organização e unidade. E a figura pastoral ela está sempre ligada a isso. Quando Jesus chama Pedro no canto e diz, Pedro, tu me amas? Pedro diz, sim, Senhor, eu te amo. Aí Jesus repete a pergunta, tu me amas? Sim, Senhor, claro que eu te amo. Ele repete a terceira vez, tu me amas? Sim, Senhor, o Senhor sabe todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Aí Jesus termina dizendo, então vai e apacenta ou alimenta as minhas ovelhas. Porque essa é a função dos pastores. Esse mesmo Pedro, lá em Atos capítulo 2, quando a igreja trazia um monte de problema para ele, problema de visitação, problema de entrega de alimento, Pedro falou, olha, vocês vão separar homens para cuidar disso, porque isso não é função do pastor. Eu e todos os pastores, nós vamos cuidar do alimento. Ele diz lá, do ministério da oração e do ministério da palavra. Agora, tem homem que não cuida bem disso, que não ora e nem lê a Bíblia. Aí esses homens, é óbvio que o ministério deles vai ser uma furada. E eles vão ser uma furada. E eles vão ter que preencher o seu ministério com um monte de com espetáculo, com show, com uma série, inclusive com visitações, que não é função pastoral. Mas ele vai ter que preencher porque ele não se dedica àquilo que ele deveria se dedicar. E aí o ministério normalmente desses homens não vai durar mais do que 5, 10 anos numa mesma igreja. Porque vai faltar aquilo que é a essência do ministério, que é o alimentar as ovelhas. Então Pedro tinha essa consciência. E aqui em Apocalipse, Jesus está chamando o pastor de Sardes, porque se você olhar para o verso 1 de novo, você vai ver. Estas coisas, aliás, no começo ele diz, ao anjo da igreja em Sardes escreve. Para quem que ele está escrevendo essas palavras? É para o pastor. Pastor, então, estas coisas diz aquele que tem os 7 espíritos e as 7 estrelas. E pastor, você já sabe que uma delas é você. Você está na minha mão. E eu estou dizendo isso para você. E de você para a igreja, que está debaixo do teu cuidado. Aí ele diz, conheço as tuas obras, né? Que tens nome de quem vive e está morto. Ou seja, a cidade era... eles tinham muitas obras, eles faziam muitas coisas boas, mas espiritualmente, provavelmente, eles estavam mortos. Por que Jesus fala que eles estavam mortos aqui? Essa morte aqui, pessoal, não é física. Se fosse física, Jesus não escreveria para eles. Como é que vai escrever para alguém que está morto? Tem como, Natan? Escrever para alguém que está morto? Então, eles estão muito vivos. Agora, espiritualmente, eles estavam mortos. Espiritualmente, eles estavam mortos. A cidade de Sardes, eu trouxe algumas fotos aqui para vocês verem. Ela era muito conhecida
por causa do templo de Ártemis, ou Artemis, que é uma das deusas da antiguidade, né? Era o templo mais famoso do mundo. Essa daqui é algumas ruínas desse templo famoso. Tem até uma montanha muito diferente, bonita na cidade. Essa daqui era a entrada. Você imagina, isso daqui é o que sobrou. Isso daqui é só ruínas, viu, irmãos? Você imagina o templo como não era. Isso daqui, na época do apóstolo Paulo, na época do apóstolo João, tinha uma igreja nessa cidade, Jesus estava escrevendo para ela. Aqui é a entrada do templo que ainda hoje resta as inscrições no alto do templo. Imagina para construir uma coisa dessa na antiguidade? Era de fato algo monstruoso. Aquelas ruínas estão de trás dessa construção. Sardes ficava próxima, né? Esse daqui seria a Turquia hoje. E Sardes está... Deixa eu ver se o visor vai chegar. Acho que não. Vai chegar, mas vai chegar... não, na TV ele não pega o ponteiro. Mas não tem problema. Se vocês olharem nas cidades que vêm de cima para baixo, tem Pérgamo, Tiatira, Sardes. Aí debaixo dela, Filadélfia e Laodiceia, que são as duas únicas que a gente não estudou ainda. A gente vai estudar domingo que vem e no outro. A mensagem de Jesus para Filadélfia e a mensagem de Jesus para Laodiceia. A gente já estudou Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira e Sardes, hoje de manhã. Era tudo igreja vizinha. Era região de idolatria. Era região de adoração ao imperador. E é interessante que nessa igreja aqui, Jesus fala, vocês têm muitas obras. Vocês fazem muitas coisas boas. Vocês não esquecem dos pobres, vocês estão sempre fazendo coisas, mas vocês estão mortos. Ora, é possível alguém fazer coisa boa para os outros, mas ser espiritualmente morto? Então, tem muita gente que não é cristã e que acha o seguinte, ontem à noite a gente assistiu um filme em casa, em que um senhor lá que era professor de um seminário, ele viajou no tempo, o filme chama A Jornada. Né? Não sei se vocês já assistiram, um filme muito legal, assim, interessante. E no meio do filme, quando ele faz uma viagem para o futuro, lá ele entra numa máquina do tempo, o filme é bem legal. Aí ele chega num tempo, 100 anos depois, que é o tempo que a gente está vivendo, e ele vai evangelizar um cara que é dono de uma, como é que chama aquilo? De uma lavanderia. E aí o cara que é dono da lavanderia, ele fala, olha, eu não sou cristão não vou na igreja não, porque ele chegou 100 anos depois, ele queria saber onde tinha uma igreja para ir. Fala, não sei, vê aí nas páginas amarelas de uma lista telefônica, você vai achar. Mas como? Qual igreja que você vai? Não vou nenhuma. Como você não vai à igreja nenhuma? Você precisa ir numa igreja? Não, eu não preciso, eu sou um cara legal. Pode perguntar para todo mundo aí que Aí ele fala o nome dele que eu não lembro agora. Ed, isso, obrigado, Nada. O Ed é um cara legal, né? O Ed é conhecido. Aí ele vai falar, mas não basta você ser um cara legal. Aí no final do filme ele vai evangelizar e o cara se converte. É muito legal o filme, depois vocês assistam. Mas o final do filme não é a conversão do Ed, é outro. Vocês assistam. E tem muita gente hoje que se acha um cara legal. E que por causa disso eu não preciso ir na igreja. Eu não mato, não roubo, não furto. Eu tenho boas obras. Eu faço coisas boas para os outros. Se eu morrer amanhã, eu vou para onde? Você acha que eu vou para o inferno? Eu sou um cara bom? Não, eu vou para o céu. Mas o que é que Jesus Cristo diz aqui? Eu conheço as tuas obras, mas você está morto. Não importa se você tem as obras, porque lá em Efésios capítulo 2, no versículo 10, Jesus Cristo vai dizer, através do apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, que nós fomos criados para as boas obras. Ou seja, realizar boas obras não é nada mais, nada menos do que a nossa obrigação, gente. Se você está no aeroporto e você acha uma mala, e a mala está lá perdida, e ela está entreaberta, e você vê um monte de nota verdinha, você abre e tem dólares lá dentro. Aí você começa a contar, você conta lá $15 mil. Você fala, meu Deus, dá para fazer a reforma da minha casa. Você pega aquele dinheiro e vai naquela casa de câmbio que tem no aeroporto e já troca por reais e já vem feliz telefonando para todo mundo, olha, Deus proveu. Ou você pega aquela mala e leva no lugar certo, o aeroporto fala, olha, alguém perdeu. O que você faz? É lógico que você, como filho de Deus, no cristão, você vai levar, mas aí o que vai acontecer? Você vai ser notícia no mundo inteiro. A gente já não viu várias reportagens assim no Fantástico, porque é uma coisa fantástica. Alguém tem uma boa ação. Aquilo que deveria ser a nossa obrigação, numa sociedade tão longe de Deus, quando alguém tem uma atitude boa, parece que aquilo né? Nossa, isso é sensacional. É incrível o fato de alguém ter uma atitude boa. E é por isso então que Jesus fala que apesar deles terem obras, eles estavam mortos. Agora olha para o verso 2. Versículo 2. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Então, o que ele fala aqui que é importante? Que é o que a gente não pode esquecer nunca, meus irmãos, é a vigilância.
Vigilância não estava sendo vivida pelos crentes lá de Sardes. O que é vigilância? O que é vigilância? Enquanto vocês pensam... Natan falou que é vigiar tudo, mas é tudo o quê? Me dê um exemplo prático aí, da gente vigiar. Só lembrando de uma palavra de Jesus, quando ele estava orando, a penúltima, digamos assim, é a penúltima vez que a gente vê Jesus orando na Bíblia. Se ele orou outras vezes, a gente não sabe, né? Deve ter orado. Mas a penúltima vez que ele estava orando, ele pediu para os discípulos orar com ele e os caras dormiram. Jesus foi até eles pela última vez e disse, porque ele já tinha ido antes, vigiai e orai, porque o espírito está pronto, era quase meia-noite isso, mas a carne está fraca. Por que a gente tem que vigiar? E vigiar contra o quê? Você ia falar, Eliezer? Uhum. Em que situações? Na prática. Então, mas me dê uma situação prática. Sim, Saulo. Não é dentro dessa arena. A vigilância aqui é mais no sentido de você estar ligado. Tentações. Oi? Pensamentos que vem pensamento ruim na cabeça da gente? De vez em quando, né? Um dia ou outro vem pensamento ruim. Lógico que não, vem todo dia. É estar alerta. Por exemplo, pensando em exemplos aqui. Você está na tua empresa, de repente alguém roubou alguma coisa lá, um dinheiro, alguma coisa, ele vem perto de você e fala, pega isso daqui. Você tem que vigiar nessa hora? Ou você tem que pensar nas contas que você tem que pagar? Você tem que vigiar. Se você pegar aquilo lá, o nome disso é roubo. E a Bíblia diz que os ladrões, eles não herdarão o reino dos céus. Aí alguém chega para você e fala, não, fala que eu não estou. Ou inventa uma história aí, pode mentir. Você mente, é a hora de vigiar, a hora de você estar com o olho bem aberto. Porque a Bíblia também diz que os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Se você mente, se você rouba, alguém fala, olha aquela moça que está passando ali, que bonita. Inclusive o cara faz isso no filme. Né? Uma hora lá, um cara olha para uma moça e chama a atenção dela, canta ela. Aí esse homem diz, olha, você não pode fazer esse adultério, né? E a tua esposa, não, eu sou divorciado. Mas como divorciado? Aí ele entra na história, é muito interessante o filme. Mas aí você está junto com esse cara e você olha também. É a hora de você vigiar e orar para não cair em tentação. Porque teu espírito está pronto. Não por tua causa, porque se fosse por tua causa ele não estava pronto não. Mas é porque Deus começou uma boa obra dentro de você. E aquele que começou a boa obra, ele vai completar. Mas a tua carne ainda é fraca. O teu espírito, ele está pronto. Dentro de você, o Espírito Santo te leva à tristeza, ele te faz orar. Ele está preparado para a segunda vinda de Jesus. E ele está levando você para esse caminho de santidade. O Espírito Santo trabalha em você. Mas a carne continua sendo fraca. Continua sendo tentada a mentir, a roubar, a adulterar, a fazer uma série de coisas que não são corretas. E é por isso que você tem que estar esperto. Por isso que você tem que estar atento, é por isso que você tem que estar vigilante. A vigilância não estava sendo mantida pelas pessoas lá em Sardes. No verso anterior, Jesus exorta que eles estavam espiritualmente mortos. E aqui Jesus fala que eles não eram vigilantes. Talvez a vigilância seja a razão, a falta de vigilância, deles estarem mortos espiritualmente. Alguém que não vigia todo dia, toda hora, é alguém que vai ficar espiritualmente morto. Se é que algum dia esteve vivo espiritualmente. E Jesus vai dizer o seguinte, né? Ser vigilante, aos que estavam ali vivos, pelo menos, e consolida o resto que estava para morrer. Ou seja, ao afirmar sobre o resto que estava para morrer, Jesus demonstra saber que alguns da igreja não eram mortos espiritualmente. Mas Jesus ele vai colocar aqui, dá a impressão, o texto, de que inclusive haveria uma morte física para essas pessoas também. Pessoas que estavam para não só morrer espiritualmente, mas talvez fisicamente, e elas deveriam ser preparadas. Aqui o texto entra numa sinuca de bico, como a gente chama, porque a gente não sabe se ele está falando de alguma coisa espiritual ou física. A impressão é que ele dá a impressão de estar falando das duas coisas.
E o perigo é para as duas coisas. Quando ele fala sobre achado íntegras as obras, não é? Quando ele fala aí, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus, ele diz que então que as obras do povo na presença de Deus não eram íntegras, não eram inteiras, eram em parte boas, mas não eram totalmente boas. Eu vou dar um exemplo aqui também. Quando você vai ajudar alguém, aí você vai e ajuda aquela pessoa. Isso foi uma coisa boa. Mas foi inteiramente boa? Não foi. Se no fundo, você está querendo o aplauso das pessoas. Se no fundo, você está... Eu estou, por exemplo, né? Entregando uma cesta básica e tirando uma foto para ficar bonito no boletim da igreja. Olha o pastor entregando uma cesta básica para aquela família carente. Saiu lá no boletim. Foram boas as minhas obras? Foram péssimas as minhas obras. Elas não foram íntegras. Elas foram em parte boa, porque deu a comida, mas em parte ela não foi boa. Ela está corrompida. Por que ela está corrompida? Porque no meu coração eu quis ser aplaudido. E aí eu peco. E qualquer pessoa que age dessa maneira peca também. Aí no verso 3, Jesus vai dizer: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o e arrepende-te. Porque se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecereis de modo algum em que hora virei contra ti. Jesus agora ele demonstra saber do conteúdo que era ensinado lá em Sardes. Do conteúdo. E esse conhecimento deveria levar o povo ao arrependimento. Jesus sabia que o que era ensinado lá era algo bom. Que o pastor daquela igreja pregava algo correto. Lembra-te do que tens recebido e ouvido. Guarda-te. Guarda-o, aliás, o que vocês têm aprendido. E arrependa. Então parece que o que era pregado lá era bom. E o povo tinha obras. Mas no coração, na hora que eles saíam, eles não viviam. E Jesus está dizendo: guarda aquilo que vocês recebem. E arrependam-se. Guardar, aqui traz a ideia de levar para a vida. E de pôr em prática. Não é só ouvir e deixar para lá. Eles eram não praticantes do Evangelho. Eles ouviram o Evangelho, mas eles não colocavam em prática o Evangelho. E aí Jesus fala: olha, vai chegar a hora que eu vou voltar. E aqui, gente, eu quero entrar num ponto que é muito apocalíptico mesmo, né? A gente sabe que Jesus vai voltar, não sabe? Quando é que Jesus vai voltar? Essa semana saiu uma matéria na BBC de Londres, dizendo de um super conhecido teólogo no mundo que descobriu uma data na Bíblia que Jesus vai voltar. Eu estudo teologia faz 20 anos. Não, 20 não, exagerei. 15 anos. 15 anos. Eu nunca ouvi falar do nome desse cara. Mas ele é um super conhecido teólogo renomado internacional. Eu nunca ouvi falar do cara. Mas o que o cara descobriu na Bíblia que vai ser em 2021? 2021. Teve um cara que falou que descobriu que os maias estavam certos, que 2012 seria o dia. Teve um monte de crente com medo. Falou: será que não é mesmo? Né? Crente que não tem fé em Jesus e acredita mais no que os outros falam do que naquilo que a Bíblia fala. Olha, esse sinal, essa tampinha vermelha caindo, é sinal de que o PT vai cair, que é vermelho. Não, é sinal que o diabo vai cair, porque o diabo é vermelho. Eles olham para as coisas e enxergam coisa ruim em tudo, né? Esse cara, eu li a matéria lá, até uma certa parte, depois eu deixei para lá, porque se Jesus falou que ninguém sabe o dia e a hora, você não perde tempo com gente que falou que descobriu o dia e a hora. Porque se esse cara está certo, é isso que me veio na mente na hora que eu estava lendo a mensagem lá do cara. Jesus mentiu, ou Jesus estava errado. Porque ele disse que ninguém saberia, nem os anjos do céu. Só o Pai sabe o dia e a hora. Como é que o cara pode saber então? Até o último dia ninguém ficaria sabendo. E aí Jesus fala aquilo que está aqui, ó, no verso 2. Perdão, no 3. Virei como ladrão. Como é que Jesus vai voltar? A gente só sabe disso, que vai ser que nem um ladrão. Como é que um ladrão ele chega na tua casa? Ele avisa que ele vai chegar? Em 2021 eu vou assaltar a tua casa. Ele avisa isso para você? É lógico que não. Se a gente soubesse, o que a gente faria? A gente colocaria um policial dentro de casa, mas a gente não sabe quando o ladrão vai chegar. Você quer fazer uma pergunta? Então faz. Exatamente. Se ele for Deus, ele é Deus. Então ele não pode saber do dia e da hora certa. É isso mesmo. Agora tem um outro texto que eu coloquei aqui para vocês, que Jesus ele disse a mesma coisa quando ele estava vivo em terra aqui, não é? Ele disse assim: portanto,
Vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Não sabeis o dia. Mas considerai isso, se o pai da família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. O que ele quer dizer aqui? Na hora que você menos imagina, ele volta. Você está ouvindo uma pregação e pum, ele veio. Você está dormindo no meio da noite, ele veio. Você está num casamento e o noivo vai beijar a noiva e ele veio. Estragou a festa e o casamento. Né? É quando a gente menos pensa. Ele disse, isso ele também falou, que vai ser como nos dias de Noé. Como é que eram nos dias de Noé? Quando veio o dilúvio e destruiu a terra. Eles casavam e davam-se em casamento. Eles comiam, bebiam, festejavam. Eles estavam de joelhos orando, falando, Senhor, estamos aqui esperando? Não, ninguém. Agora, eu fico tentando imaginar qual é o momento em que ninguém no mundo está esperando. Porque vai ser numa hora dessa que Jesus... Aí eu faço as minhas previsões. Essas são as minhas heresias, tá? Qual é o momento quando o mundo inteiro está preso no negócio e ninguém está pensando em que Jesus vai voltar? Uma previsão minha que deu errado esse ano foi o final da Copa do Mundo. Porque no final da Copa do Mundo alguém está prestando atenção? Bom, pode ser que alguns países que não ligam para futebol, ou outros eventos assim. Eu fico imaginando de vez em quando isso. Algum evento que vai acontecer no mundo inteiro e que todo mundo vai estar olhando para aquilo, porque Jesus só diz isso. Vai ser numa hora que ninguém, o dé é a palavrinha que ele usa, ninguém, mas ninguém mesmo, vai estar dizendo, é agora, ó, eu estava esperando. Ninguém. Todos nós seremos pegos de surpresa. Por exemplo, se viesse agora comigo falando que você está prestando atenção em mim, ninguém vai estar atento no momento da sua vinda. Vai ser como um ladrão entrando na sua casa. Há um outro texto que ele também diz isso, que é lá em Tessalonicenses, que diz assim, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão da noite. Não é como o ladrão do dia, é o ladrão da noite. Porque o ladrão de dia você está acordado, o ladrão da noite você está dormindo. E ele mesmo disse que a maioria das pessoas estariam dormindo, não dormindo fisicamente, mas espiritualmente. Sim, Wesley, pois você. Como homem, só como homem, e não como Deus. Como Deus, eu creio que ele sabe, sim. Aqui em Apocalipse ele demonstra saber o dia, mas a gente sabe que nos evangelhos, ora ele fala como homem, ora ele fala como Deus. E aí a gente tem que ter o olho bem atento no estudo do texto, para a gente perceber que aí é óbvio que ele está... Mas é um texto dificílimo, viu? Por exemplo, quando ele fala assim, eu tenho sede, ele estava falando como homem ou como Deus? Como homem. A hora que ele disse assim, a hora que ele entrou numa casa, lá na casa, provavelmente era na casa de André e Pedro, que provavelmente moravam juntos e a sogra de Pedro estava lá. E ele dorme um sono profundíssimo lá. Ali ele era Deus ou era homem? Homem. Tem como a gente separar o Deus do homem? Não, não tem. Mas ora ele age como homem. Como nessas ocasiões, quando ele diz que tem sede, quando ele diz que tem fome, quando ele está com sono, quando ele chora. Por duas ocasiões, quando Lázaro morre e quando ele vê a cena de Jerusalém, os homens perdidos, quando ele está para entrar em Jerusalém, ele chora. Ele está agindo... Agora, quando ele fala assim, Pedro, vai lá, Pedro, e pesca. E o primeiro peixe que você pescar, vai ter uma moeda, um estáter, dentro da boca do peixe. Você vai e paga o seu imposto e o meu. Ele estava falando como homem ou como Deus? Como é que um homem pode dizer um negócio desse? Quando ele está no mar da Galileia e ele estava aquela tempestade, o barco ia virar e ia todo mundo morrer. E ele diz, mar, acalma-te, vento, aquieta-te, cala-te. E o vento calou na hora. E o mar se acalmou na hora. Ele estava falando como homem, tenho sede, ou ele estava falando como Deus? É óbvio, não é? Então a gente tem que sempre ver essas passagens dessa maneira. Aquela palavra dele não significa que ele não sabia, mas que ele estava dizendo dentro de um contexto onde ele está explicitando a sua humanidade, colocando para os discípulos que ninguém vai saber. Ninguém vai saber, porque os discípulos estavam querendo saber quando, a hora e o dia. Jesus fala, não importa vocês saberem disso. O que vocês têm que saber é que vocês vão receber o Espírito
vocês vão ser minhas testemunhas. Aqui em Jerusalém, na Judéia e Samaria e até os confins da terra. É disso que vocês têm que saber. O dia e a hora vai ser que nem um ladrão de noite. Vigiem, vigiem. Você ia perguntar, não? Você está falando muito difícil. Vocês não estão ouvindo o que ele está falando, né? Ele está falando aqui com um amigo dele da escola, o Cássio. Ele disse para ele que ia ser em 2012, que quase foi. Faltou pouco. Porque aquele planeta elétrico chamado Vênus, é porque tem muita eletricidade mesmo lá, né? Entende? Ele estava dentro de uma atmosfera, aí ele estava mais perto. Teve isso mesmo. E poderia acontecer alguma coisa. Ele falou isso, né? Então, essa que as pessoas pensam. As pessoas olham para essas coisas que estão acontecendo e falam, tá vendo? Vai acabar, mas acabou. Não, não acabou. Esses dias atrás passou um cometa perto da Terra. Não é? Ele veio, até montaram uma imagem, uma imagem mesmo computadorizada. Ele vindo na direção. Se ele entrasse, ele ia rachar a Terra quase que no meio. E do nada ele fez assim e pegou outro rumo. Isso a coisa é o ano passado. Se vocês procurarem na internet, vocês vão ver isso daí. Ninguém explica esse desvio de rota do cometa, mas estão tentando estudar e descobrir isso ainda. O nome disso é Deus, né? É Deus quem protege, é Deus quem guarda, porque por mais que o homem fique atento se não vai acabar, se as explosões solares vão consumir o planeta Terra, né? As erupções do Sol, o homem pode até ficar estudando, e tem muita gente estudando quando é que vai ser o fim, se é que o fim virá. Mas o fato é que ninguém vai saber, ninguém vai acertar essa previsão. Porque quando ela vier, ela virá como um ladrão de noite. Ela virá sem ninguém estar prestando atenção. E é por isso que a gente tem que estar atento, espiritualmente, no nosso coração, atento para as coisas de Deus. Vigilante, acordado, como se fosse hoje. Eu tenho que acordar hoje pensando assim, pode ser que seja hoje que Jesus volte. Como é que está a minha vida com Ele? Você tem que acordar dizendo assim, como é que vai ser a sua vida hoje com Deus? Porque pode ser hoje. Jesus ele contou uma parábola das 10 virgens, 5 nécias e 5 prudentes. 5 relaxadas e 5 responsáveis. As 5 relaxadas, elas estavam esperando o noivo chegar para a festa, casamento, e as relaxadas, as nécias, elas não estavam com azeite na botija. Elas estavam totalmente relaxadas, né? E as outras estavam... O azeite significa o Espírito Santo. A botija é a nossa vida. O vaso é a nossa vida. Nós somos vasos. E o azeite é o Espírito que nos enche. 5 dessas mulheres estavam sem o Espírito Santo, espiritualmente mortas. E 5 estavam cheias, com azeite cheio na botija. E aí as nécias falaram, dá um pouquinho do azeite que está na botija de vocês. Aquelas que estavam com azeite, com a vasilha, né, a botija, o vaso vazio. Vocês que estão com a botija cheia, dá pra gente. Ela falou, não pode fazer isso. E não tem mesmo. Se eu tenho o Espírito Santo na minha vida, e a neta, ela não tem o Espírito Santo na vida dela, e ela falou, Júnior, dá um pouquinho do Espírito Santo que está na sua vida para mim. Eu tenho como tirar o Espírito Santo e jogar metade na vida dela? É isso que aquelas mulheres estavam pedindo. E elas falaram, não tem como a gente dar o azeite da nossa botija para de vocês. Vão e comprem. Jesus estava falando figuradamente. Como é que se compra o Espírito Santo? Se arrependendo do pecado, se curvando, pedindo perdão, se convertendo de verdade. Porque não é com dinheiro, é com o coração arrependido. Arrependido. E aí elas foram, mas quando elas estavam indo, Jesus voltou. O noivo chegou. E aí aquelas que estavam preparadas entraram na festa e as despreparadas ficaram. O que significa aquela parábola? Significa a segunda vinda de Jesus. A segunda vinda de Jesus a gente não sabe quando vai acontecer, mas a gente tem que estar com o Espírito Santo na vida, com azeite na botija. Porque se a gente estiver dormindo, vazio de Deus na nossa vida, Ele vai voltar e a gente vai ficar para o juízo. Para o juízo do inferno, para o juízo da condenação eterna. Lembra de como foi o nascimento de Jesus? A gente está tão perto do Natal. O Antigo Testamento falava da vinda de Jesus? Falava, lógico que falava, só não falava que o nome dele era Jesus, não é? Falava que era Emanuel, Deus forte, conselheiro, príncipe da paz, não é? Maravilhoso conselheiro, Messias. Mas não Jesus. Jesus foi o anjo que revelou o nome do menino. Mas quando Jesus nasceu, como é que estavam os judeus lá da cidade de Davi? A cidade de Belém. Eles estavam todos esperando Jesus nascer. Estavam? Eles estavam como? Estavam dormindo, gente. Estavam dormindo. Não é interessante esse paralelo? Primeiro que Maria não encontra lugar na hospedaria.
Estava tudo lotado. E aí um bondoso lá falou, olha, tem a garagem no subsolo aí, tem o lugar onde o pessoal deixa o cavalo, boi, jumento, cabrita, marreco, está tudo ali embaixo. Se você quiser, você pode ficar lá, porque está tudo lotado aqui. E Maria desce com dores de parto até a estrebaria, que era o lugar onde os cavalos ficavam, os bois, os bichos. E lá José, eu fico imaginando a cena, tem o coxo onde os animais bebiam água, né, e se alimentavam. José afofa lá com feno e palha, como está ali, coloca ali, e aí Maria dá a luz, José pega aquele menino, coloca aquele menino, limpa o menino, corta o cordão umbilical, envolve ele com panos limpos, e de repente chega 3 caras estranhos, que falam, olha, a gente veio do Oriente, que a gente viu uma luz brilhando, e essa luz guiou a gente até aqui. Um trazia uma caixa de ouro, outro trazia uma caixa de perfume, que era mirra, um perfume delicioso, e outro trazia uma caixa de incenso. 3 reis do Oriente. E ali começa a vida de Jesus, enquanto todo mundo estava dormindo. A mesma coisa vai acontecer na segunda vinda, no segundo advento. O primeiro advento é uma sombra do segundo advento. As pessoas espiritualmente vão estar dormindo para Deus, não estão nem aí para Deus. E aí Jesus vai vir. Jesus vai nascer de novo na luz da aurora, e a sua luz vai brilhar e todo olho verá. Como um relâmpago que sai do Oriente e explode no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. E todo olho verá. E aí todo mundo vai acordar. E aí todo joelho vai se dobrar. E aí toda a língua vai confessar que só Jesus Cristo é Deus. Mas aí vai ser tarde demais. Até o diabo vai se dobrar. Muita gente vai se dobrar. Não, agora eu creio. Mas aí vai ser tarde demais. É isso que Jesus está falando aqui. Aí no versículo 4, em Apocalipse 3, para a gente já indo para o final, eu já vou encerrar. No verso 4, Jesus diz assim: tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes duras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Aqui, essa daqui é a provável razão dessa carta, irmãos, viu? A provável razão dessa carta é esses poucos aqui que não contaminaram suas vestes. As poucas pessoas que ainda se mantinham puros espiritualmente, que eram fiéis a Deus, mesmo diante de tanta tentação para sair e errar contra Deus, ele diz aí, umas poucas pessoas que não contaminaram suas vestiduras e andarão de branco junto comigo. Aqui, essas palavras demonstram a fidelidade de alguns dentro da igreja. Embora dentro da igreja tem um monte de gente que entra por uma orelha e sai pela outra e vai fazer coisa errada lá fora, ainda assim tem gente dentro da igreja que ouve e guarda e ama e é grato e sai para praticar aquilo que aprendeu. São poucas, mas elas existem. Essas, Jesus diz aqui, são pessoas que ele mesmo considera dignas de se vestirem como ele. Porque ele, em Apocalipse, é que tem as vestes brancas, brancas como a neve, e de andarem com ele e parecidos com ele. Você já viu aquelas igrejas que os pastores vestem tudo a mesma roupa, tudo igualzinho? O mesmo terno, a mesma gravata, a mesma camisa azul, com a mesma gravata vermelha, com o mesmo paletó cinza chumbo, igualzinho. Até o sapato tem que ser preto. É a mesma coisa que vai acontecer no céu, só que lá Jesus vai ter uma veste, e você vai andar que nem ele andou. Que nem ele. As pessoas vão olhar para você e vão olhar para Jesus e vão identificar. Eles são o mesmo grupo, são da mesma pessoa, são de Deus. No segundo advento de Jesus vai acontecer isso. Essas vestes contaminadas aqui devem ter a ver com relações sexuais impuras que aconteciam lá em Sardes e que os crentes viviam também normalmente, como se não fosse nada. E Jesus está dizendo aqui de pessoas que não são como aquelas outras, mas que se mantinham puras e que viviam de um modo agradável ao Senhor. É o verso 5 e 6 para encerrar. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E mais uma vez aqui é prometido, né? Que eles serão vestidos como Cristo. Aqueles que se guardassem puros, vigilantes diante das tentações do dia a dia, até a sua segunda vinda. Vestiduras brancas aqui são um símbolo da vida eterna, são símbolos de uma vida cheia de comunhão, são símbolos de unidade com Jesus Cristo, são o símbolo do perdão, é parte do símbolo da pureza dessas vidas. Pureza não por causa delas, mas porque elas foram revestidas, porque essas vestes não são delas, são dadas pelo Senhor a elas.
Então existem uns poucos que são capazes de pensar e de imaginar que eles serão retirados da árvore da vida, porque nesse texto aqui está dizendo o seguinte, ó, de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. E é possível que você já tenha ouvido isso, e tem muita gente que fala sobre isso, que é possível que o seu nome seja retirado do livro da vida. É possível que no dia que você cometeu adultério, o seu nome foi riscado do livro da vida. No dia que você cometeu aquela mentira, o seu nome foi riscado do livro da vida. Mas não é isso que o texto aqui está falando. O texto não está falando de alguém que é retirado do livro da vida. Essa expressão aqui, ela também está dentro da linguagem figurada de Apocalipse. E dentro dessa figura de linguagem, vocês que lembram, né, da nossa própria língua, a gente tem uma figura de linguagem chamada hipérbole. A hipérbole, essa palavra hiperbole ou hiperboleo, vem do grego também, que é a língua que foi escrito isso daqui, que significa, tem a ver com algo que vai fora da esfera, algo que está além da compreensão, algo exagerado, algo exagerado, algo que não pode ser. A hipérbole é isso, é uma coisa que é dita como possível, mas que na verdade é impossível. É essa maneira como Jesus se expressa aqui. Quando ele coloca, de modo nenhum apagarei o seu nome do livro. Primeiro ele fala que de modo nenhum. Mas essa expressão, apagar o nome do livro da vida, é uma figura hiperbólica. Ou seja, ainda que isso fosse possível, embora não é, eu não apagaria o seu nome do livro da vida. De quem? Daqueles cujas vestes não se mancharam com o pecado. Daqueles cujas vidas não cederam às tentações, mas se mantiveram vigilantes até a segunda vinda de Jesus. Esses teriam os nomes preservados e confessados diante do Pai na glória. Oficialmente, como um sinal de honra, Jesus não se envergonharia desses nomes, porque essas pessoas não se envergonharam do nome dele, de Jesus Cristo. Aí Jesus conclui mais uma vez citando, né, um trecho que já foi registrado em Mateus e que consta aqui mais uma vez. Eu vou colocar isso daqui para vocês. O texto é esse. Um pouquinho mais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Essas são as últimas palavras de Jesus. E elas são uma palavra de apelo a você e a mim. A que nós confessemos sempre o nome de Jesus e nunca tenhamos vergonha. Porque é o Espírito Santo que dá para a gente a capacidade de ouvir o que a gente está ouvindo hoje cedo e sair daqui para pôr em prática todas essas coisas. Guardando no coração as palavras de Deus e procurando conhecer mais a Ele, para amá-lo mais. À medida que nós mais o conhecemos, nós mais o amamos. E quanto mais o conhecemos, mais a gente pode obedecê-lo, pôr em prática. E a resposta a isso é que Ele vai encher a nossa vida de alegria, de paz, de vida realmente. Mas se a gente estiver longe dEle, a gente não vai saber o que é essa vida. E aí a gente vai atrás do pecado. A gente vai atrás de uma série de coisas. A gente não vai estar vigilante. E a gente vai errar e desobedecer e pecar o tempo todo. O tempo todo. E ainda que você faça alguma coisa boa para alguém, o teu coração vai ser morto para Deus. Você vai ter obras, mas você é morto espiritualmente, como Jesus fala para os de Sardes. A igreja de Sardes, então, era uma igreja morta, aparentemente, com uns poucos vivos lá dentro. Mas ainda assim Jesus Cristo demonstra amor, mandando essas palavras para ela. Assim pode ser a sua vida também. Talvez você tenha vivido uma vida que você ajuda os outros, você é um bom pai, uma boa mãe, um bom marido, um bom esposo, um bom filho. Mas se no seu coração você não ama a Deus com toda a tua alma e toda a tua força, e você não busca conhecê-lo, e você não está atento e vigilante aguardando a sua segunda vinda, então essas boas ações que você tem no coração não servem para nada. E essa é a palavra de exortação que Jesus está dando para a igreja lá em Sardes. Que na sua segunda vinda, a gente não esteja dormindo, como muitos estiveram na primeira vinda. Amém? A segunda Belém é o mundo inteiro. A segunda Belém é todo mundo. Ele veio para uma cidadezinha insignificante e minúscula, uma aldeia. Mas agora ele vem para que todo olho veja. Ele não será mais despercebido. A gente tem que estar atento, e não como os habitantes de Belém no primeiro Natal. Alguma pergunta antes da gente encerrar? Dentro desse texto e tudo que a gente falou? Sim, Sofia.
Eles comemoram, na verdade. Aqui no Brasil não tem muito hábito de fazer isso. Os batistas nos Estados Unidos, eles fazem isso. Primeiro domingo é o primeiro domingo de Advento, segundo domingo do Advento, terceiro e etc. Eu acho isso super saudável. Exato. Exato. Mas por que não é feito aqui? Talvez por causa do catolicismo. Por causa desse preconceito evangélico contra os católicos, existe um preconceito muito grande que a gente sabe, né? Infelizmente. E quem comemora muito os adventos é os católicos. Os católicos eles comemoram. Os presbiterianos, também os mais tradicionais, comemoram. Eu, do fundo do meu coração, eu gostaria muito de comemorar. Vamos comemorar ano que vem, então. Porque não é algo errado. É algo que desde o início da história do cristianismo, a igreja comemora. Desde que se convencionou a data, embora desde o início se soubesse que a data não era essa, o importante não é o dia, mas o evento. O fato do Messias ter vindo, o Messias prometido. Depois vocês leiam a pastoral para entender por que eu comemoro o Natal. Mas eles envolviam-se durante todo um mês nessa comemoração, era mais do que um dia. Então não é que não comemora, é um pouco por causa disso, de não serem parecidos com. Os evangélicos mais antigos, eles tinham muito medo de serem comparados com os outros. Hoje em dia eles não têm mais muito esse medo. Mas antigamente, até falar do Espírito Santo não se falava. Com medo de não ser considerado pentecostal. Não se falava nem de Maria dentro das igrejas, porque ela vai achar que é catolicismo. Mas a gente tem que falar dela. Aqui na pastoral eu falo e falo muito bem dela. Porque ela é a pessoa. E ela é bendita, é bem-aventurada entre todas as mulheres. E ela é tudo aquilo que a Bíblia diz sobre ela. E a gente tem que aprender o que é isso. Para mim, ela é o ser humano mais fantástico depois de Jesus em toda a história da humanidade. Se tem um ser humano que eu quero imitar depois de Jesus, é Maria. Aquela menininha, uma adolescente. Vou falar dela hoje à noite na mensagem. Então, por causa desse preconceito, não se comemora muito aqui. Faz sentido. Exato. Tem medo de acender vela, vai achar que está rezando por morto. Exato. É tudo preconceito. É tudo preconceito. E isso é aqui na América do Sul, é muito comum isso. Por causa dos missionários que vieram para cá, que eram assim, extremamente antipáticos a tudo que cheirava pentecostalismo e catolicismo. Então eles quiseram assim aniquilar tudo que fosse pentecostal e católico. E aí isso ficou meio que cultural. De modo que se você fala hoje de Maria, de advento, de vela, de crucifixo, meu Deus, isso é errado? Não pode, porque Jesus, ele ressuscitou, ele não está mais pendurado naquela cruz. Mas não tem nada a ver com isso. Mas ficou esse preconceito. Mas é só aqui, tá? No resto do mundo, os evangélicos comemoram isso. Sempre comemoraram. Isso não é coisa católica, é coisa cristã. Antes da igreja católica ser católica romana, já era comum isso no seio do cristianismo. E a data 25 de dezembro, ela é mais antiga do que a igreja católica romana, que nasce no século VII, como ela existe hoje. Ok? Essa foi boa pergunta. Mais alguma pergunta? Sim, Beth. Fala mais alto, só, Beth. Isso. Sim, também. Não, então, mas é que para mim, é que alguns evangélicos acreditam que a segunda vinda de Jesus, porque tem alguns evangélicos que dividem a segunda vinda em duas partes. A Bíblia não divide, mas tem uma linha evangélica que divide. Jesus vem uma vez e busca os seus, depois vem uma outra vez. De duas segundas vindas de Jesus. Sabe o que eu estou falando? Eu não penso assim. Eu penso que vai ser uma segunda vinda só. E que quando ele vier, acontece o arrebatamento e já o juízo, não tem mais nada depois. Porque ele mesmo disse que o dia da segunda vinda vai ser o último dia. Não vai ter mais dias depois. Nem 7 anos, nem 1000 anos, nem mais nada. O dia da segunda vinda é o último. O dia da trombeta tocar é o dia do arrebatamento e é o último dia. E acaba. E aí nesse dia acontece o juízo. Então é por isso que para mim, o dia da segunda vinda já é juízo.
Porque quando ele vem, ele mesmo disse isso no Evangelho de João, não lembro o capítulo, o versículo agora, mas ele diz que quando o anjo soar a última trombeta, vocês virão o Filho do Homem vindo dos céus, e aí então será o juízo. Eu não lembro agora onde está, mas é semelhante ao que Paulo fala também em 1 Tessalonicenses, que ele fala do arrebatamento, que também é o dia do juízo, e que é semelhante ao que está aqui. O dia da segunda vinda é o dia do juízo, quando ele separa aquele que ele fala que põe do direito e põe do lado esquerdo. É o juízo final, popularmente é chamado, não é? Ok? Pode. Não, pode, mas só se a disciplina tiver a ver com a disciplina do juízo final. Não com uma disciplina hoje. Não. Não, porque a disciplina hoje ela tem que ser feita hoje, pelos irmãos, em amor. Essa disciplina aqui, na verdade não é uma disciplina, já é um juízo. Porque a disciplina ela é restauradora, perdão. O juízo não. O juízo é condenatório, é final. A disciplina ela visa restaurar. Então por isso que aqui não é disciplina, é um juízo já. Ok? Ok. Mais alguma pergunta? Você quer? Opa, chegou até mais perto, aluno dedicado. Fala. Sim. Desaparecer? Sim, também. É. Não dá. Para se arrepender? Não é que vai desaparecer. A Bíblia fala de duas. Vocês entenderam a pergunta dele aí atrás? Ele falou o seguinte: se a Bíblia fala que Jesus vem como um ladrão, vai dar. E aí como é que é? E a pessoa vai desaparecer? Onde ela estiver, ela vai desaparecer? Na presença dele? Tá bom. A Bíblia fala de duas ocasiões. 1 Tessalonicenses 4 fala sobre isso. Ela fala que no dia da segunda vinda, tanto 1 Tessalonicenses 4 como o Evangelho de João, fala que vai ter um toque de trombeta. Que eu não sei se a gente vai ouvir ou se é só um toque no céu. Mas fala de um anjo, provavelmente vai ser um arcanjo, porque são arcanjos que têm essa função. Ela vai dar essa, como que fosse uma palavra de guerra. E aí, Jesus vem. E Jesus vem com pessoas e anjos junto dele. Pessoas que já morreram estão com ele, vão vir com ele. Eu tive um amigo, um aluno, que faleceu semana retrasada. Eu creio que ele vai voltar. Um peruano, que era aluno nosso no seminário Martin Butzer, faleceu de câncer. Ele morava lá em Tupã. Deixou uma família com 2 filhinhos pequenininhos. Pois, se vocês lembrarem, orem por ele, pelo Gustavo. Então, quando vier o Senhor na sua glória, ele vai vir com os seus santos, com essas pessoas que morreram, mas também vai vir com os anjos. E quem tiver vivo? 1 Tessalonicenses 4 fala que essas pessoas, os que são cristãos de verdade, vão ser arrebatadas. E vão se encontrar com o Senhor nos ares. Não fala que elas vão desaparecer, mas fala que elas vão ser arrebatadas. E vão se encontrar com o Senhor nos ares. E estarão para sempre com o Senhor. E os que estiverem mortos terão seus corpos ressuscitados. Por quê? Porque esse evento também é o evento da ressurreição dos nossos corpos, da glorificação dos nossos corpos. Os que estivermos vivos, imagina que vai ser agora. A gente vai ser arrebatado e o nosso corpo transformado, glorificado. Os que estiverem mortos, vem a alma deles com Jesus e o corpo deles é ressuscitado e é glorificado e a alma entra no corpo. A gente que vai estar vivo já é transformado na hora. Lembra que a Bíblia fala que a glorificação do nosso corpo só faz sentido por causa do novo céu e nova terra. Porque esse corpo aqui, glorificado, não viverá nessa terra condenada. Porque um corpo glorificado, isso é interessante também, um corpo glorificado não pode ser visto por outras pessoas. Como é que um corpo glorificado vai viver nesse mundo, se ele é um corpo que vai brilhar mais do que o sol em seu fulgor? Disse Jesus, não é possível. É por isso que então está associada com a sua segunda vinda a glorificação, e aqueles que não são cristãos, eles vão ver, vão se dobrar, mas eles vão ali esperar o juízo, que vai acontecer imediatamente após a sua segunda vinda. Vai ser num piscar de olhos, disse Jesus. No piscar dos olhos. Uhum. Isso.
Isso. Aí o piloto é arrebatado e o avião vai cair? Não, não vai, porque aqueles que estiverem lá e que não são crentes, eles também vão ser levados para o juízo que é imediato. Essa visão, ela está mais associada ao deixados para trás. Aquela visão pré-milenista, pré-tribulacionista, que acredita que depois da segunda, que na verdade vai ter uma segunda vinda de Jesus, que é do arrebatamento, que não é chamado, mas na verdade é uma primeira, porque ele vem, segundo 1 Tessalonicenses 4, é a segunda vinda. Mas ele volta. Ele vem, mas não vem. Ele vem e volta e leva um monte com ele, passa 7 anos no céu. Depois ele vem de novo, e aí tem e esse primeiro arrebatamento é quando desaparece. E aí tem o filme que a igreja inteira é arrebatada e o pastor não é. Enfim. Mas eu não acredito nisso daí que o filme conta. Para mim aquilo lá não é verdadeiro. Pra mim, aquele cenário todo aquele enredo do filme, não é bíblico aquilo lá. Mas esse é o meu ponto de vista, né? A Bíblia ela não é extremamente clara quanto aos detalhes, mas eu entendo que não vai ter todo aquele tempo. Eu não creio que vai ter anos de tribulação depois. Eu não creio que o anticristo vai se revelar depois. Eu creio que nós seremos guardados da tribulação e que ela se intensificará nos últimos dias antes da segunda vinda de Jesus e que quando ele voltar, é possível que haja um arrebatamento por causa de Tessalonicenses, mas esse arrebatamento ele já vai estar associado com a sua segunda vinda. Então os que estiverem no avião, os que estiverem no carro, todos serão levados imediatamente. E todos serão julgados. Então não vai ter esse negócio do avião cair e o cara morrer, aí não vai ter isso. É a minha percepção, ok? Mas toda vez que a gente fala sobre a segunda vinda de Jesus, a gente está num terreno escuro. A gente está num quarto escuro, sem luz, tentando achar a porta. É isso que esse é o nosso lugar aqui, falando sobre a segunda vinda. Pode ser que eu esteja errado. Entende? Pode ser que seja de maneira diferente. A gente tem como saber? Não, a gente não tem como saber. Se a gente tivesse como saber, a gente se preparava. Não é verdade? É por isso que Deus deixou a gente nessa situação, para que a gente esteja vigilante e atento o tempo todo. Eu vou explicar melhor essa visão que eu tenho exposto aqui para os irmãos. À medida que a gente for estudar Apocalipse verso a verso, eu vou explicar isso na palavra, tá? Na palavra. Eu já expliquei aqui nessa questão do juízo, que aparentemente o juízo está relacionado à segunda vinda. Depois da segunda vinda já não tem mais nada. Ah, mas eu já ouvi falar, já vi num filme que depois da segunda vinda tem um monte de coisa que vai acontecer. Mas será que isso é bíblico? Quando a gente chegar em Apocalipse 20, 21, a gente vai explicar. Porque só tem um texto da Bíblia que fala da possibilidade de ter coisa depois da vinda de Jesus, que é Apocalipse 21. 20, 21, aquela passagem, aquela porção ali. Mas quando a gente chegar lá daqui, sei lá quanto tempo, se Jesus não voltar antes, e tomara que ele venha, né? A gente já fica sabendo, né? Ao vivo. A gente vai estudar esse texto então. Tá bom? Mais algum irmão, irmã? Sim, Neta. Então, eu não creio nisso. Mas os testemunhos de Jeová, tem evangélicos que creem nisso também. Não é só parte da doutrina testemunha de Jeová que acredita no milênio terreno de Jesus. Que ele vai estar aqui fisicamente com o corpo glorificado, e que os crentes vão estar também, e por 1000 anos eles não vão morrer. 1000 anos, a visão do deixados para trás é essa. 1000 anos aqui na terra que não vão morrer. Você, Neta, vai poder ir lá a Jerusalém, visitar Jesus, conversar com ele, voltar para sua casa, contar para suas amigas, e as suas amigas não vão acreditar, porque é isso que está por trás dessa doutrina. Né? Eu fui ensinado nessa doutrina na época do seminário. Eu criei nessa doutrina, já preguei 3 vezes o livro do Apocalipse inteiro, crendo nessa doutrina. É a primeira vez que eu estou pregando, despregando o que eu já preguei, mostrando que eu acho hoje que eu estava errado naquilo que eu pensava. Mas existe essa posição, de fato, que não é só dos testemunhos de Jeová, mas são também de muitos evangélicos. Era a minha posição alguns anos atrás. Mas eu não acredito. Eu acredito sim que Jesus vai reinar. Mas não vai ser nessa terra, vai ser no novo céu e na nova terra. E eu acredito que a gente vai reinar com ele, mas não vai ser nessa terra, porque essa terra vai ser destruída. Na ocasião da segunda vinda, nosso corpo vai ser glorificado.
Mas ele vai ser glorificado para essa terra, e em nenhum lugar a Bíblia fala que o nosso corpo é glorificado para essa terra. A glorificação do nosso corpo é para que a gente seja preparado para o novo céu e nova terra, onde nós teremos a nova Jerusalém. E aí não vai ter mais incrédulo, porque todo o inferno vai estar no lago de fogo e não vai ter mais pessoas vivendo naquela ocasião futura. Ok? Tudo bem. Alguma pergunta? Ok. Sim. Ah, você? Estava tímido aí. Fala, Natan. Você é a última, então. Uhum. Vocês estão ouvindo atrás? Não, né? Você pode falar mais alto? Eu sei que você fala alto. Fala mais alto para todo mundo ouvir. Uhum. O fim do mundo? Uhum. Entendi. Primeiro ele perguntou assim: todas as religiões estão certas? Porque tem religiões que não acreditam no fim do mundo. E tem pessoas que falam o seguinte: aí eu sei que é uns amigos dele que já falaram isso para ele na escola. Por que Deus vai destruir esse mundo se ele criou esse mundo? Deus vai criar para destruir depois? Não é isso? Então, não tem religião certa e religião errada. A única coisa que é certa é a Bíblia. Então é isso que a gente sempre tem que acreditar. A única coisa certa é a Bíblia. Mas a religião batista, que é a nossa, não está certa? Não. Quem disse que a religião batista está certa? A religião batista ela só vai estar certa se ela for bíblica. Se ela pregar a Bíblia e acreditar na Bíblia. Porque no dia que a religião batista começar a pregar outra coisa que não for a Bíblia, ela vai estar errada. Ah, mas vai ter uma religião que antes não pregava, mas agora prega. Então ela agora está certa. Porque o que é a verdade é Jesus. E a verdade é quando as pessoas pregam a palavra de Jesus, que é a Bíblia. Aí então aquela religião vai ser verdadeira. Então não existe uma igreja verdadeira. Existe uma igreja onde a Bíblia, que é a verdade, é pregada e as pessoas creem e o pastor prega direitinho a palavra. Aí a gente tem uma igreja verdadeira. E a Bíblia fala assim que Deus vai destruir esse mundo. Mas ele não vai destruir de uma vez por todas. A Bíblia fala que ele vai destruir porque ele já está criando o quê? Um novo mundo. Um novo planeta, como a gente chama. Ou, como a Bíblia fala, um novo céu e uma nova terra. E nesse novo céus e nova terra, nós iremos morar. Eu acredito que esse novo céus e a nova terra é essa terra restaurada. É essa terra glorificada. É algo semelhante a essa terra aqui que a gente mora, só que transformada para que o povo de Deus possa viver. E com ouro, ruas de ouro, mares de cristal. Exatamente, você vai gostar de morar lá, né? Espero que você vá morar lá. Muito bem. Então vamos orar para a gente encerrar, pessoal? Senhor, obrigado pela tua palavra que nos aponta o caminho daquilo que há de ser. E obrigado porque isso tudo é apenas para trazer segurança para o nosso coração. Segurança de que nós não estamos entregues ao destino, que a gente não está entregue à dúvida, ao medo, mas obrigado porque a gente sabe o que vai ser, e a gente sabe que o Senhor está preparando algo maravilhoso para nós no futuro. E obrigado porque no presente o Senhor está protegendo a nossa vida. Ajuda-nos a vivermos sem que a gente se contamine com o pecado desse mundo. Para que a gente chegue diante de Ti, Senhor Deus, com um coração que Te ama de verdade, que Te obedece de verdade, que Te ama mais a cada dia que passa. Guarda-nos nesse dia, proteja-nos, seja com cada um de nós, das nossas famílias. Dá-nos um bom domingo, para a honra e glória do Senhor e a alegria do Teu povo. Em nome de Jesus. Amém.